Números, capítulo 26. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais. Todo o que em Israel vai para o exército. Falaram por Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esroritas, de Carmim, a família dos Carmita. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram contados deles foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saluítas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Ag, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osnim, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram contados deles, 40.500. E os filhos de Judá, En e Orna, mas e Onã, morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Sela, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perizitas, de Zera, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jabuzitas, de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Zered, a família dos Zereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jalelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. E os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquim, a família dos Maquiritas. De Maquim gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Gessé, a família dos Gesseritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Ascorta, e de Asriel, a família dos Arieslita, e de Siquém, a família dos Sequimitas, e de Sedim, a família dos Semidaitas, e de Efe, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efe, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das suas filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas são as famílias de Manassés, e os que deles foram contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Tanitas. E estes são os filhos de Sutela: de Herã, a família dos Heranitas.
Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufá, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Ader e Naamã. De Ader, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que deles foram contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que deles foram contados, foram 64.400. Os filhos de Assé, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imanitas, de Isvi, a família dos Isvita, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas, e o nome da filha de Asa foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Asa, segundo os que foram deles contados, 53.400. E os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jessé, a família dos Jesseritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que deles foram contados foram 45.400. Estas são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi. A família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas, e Coate gerou a Arão, e o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e esta a Arão gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhe não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre este nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.